Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do DeckCast e eu tenho como objetivo principal levar o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos. Saúde, fitness, informação e muita resenha. Sou Gui Weishaupt, treinador e um dos hosts do DeckCast. E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos hosts do DeckCast. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida. Muito boa tarde, quer dizer, depende do horário que a pessoa está assistindo, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos ao DeckCast, podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores. É com muita alegria que recebemos ela, que já foi atacante da seleção brasileira feminina e hoje é atleta profissional de futevôlei, treinadora, educadora física e criadora de conteúdo digital. Preparem-se para o episódio incrível na companhia dela, Paula Vicenzo. É isso? É isso. Vamos lá, Paula. Completa, hein? Bom, que isso, hein? Esquecemos Falou alguma bastante. coisa? Não, esqueceu pouco, tem pouca coisa para lembrar também, viu? Bom, primeiramente agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui, é um prazer sempre falar, né, e compartilhar um pouco aí da minha história, da minha trajetória no esporte e na vida, que além de atleta somos seres humanos, então muito obrigada pela oportunidade de falar, de estar aqui. Obrigada, Maurinho, meu parceiro. Obrigado, tamo junto. Nós que agradecemos muito, a gente já falou um pouquinho aqui antes e olha, promete esse episódio, hein? E vocês estão em casa, já vou lembrar logo no começo, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, já ativa aí o sininho para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo aqui no DeckCast. E estamos também no Spotify, não tem tempo para parar e assistir, mas para ouvir tem, né? Enquanto faz um treino, né? Enquanto tá no trânsito. Então estamos também, nos acompanhem lá no Spotify também. Trânsito temos, né? Muito. Então seja assim, muito dá para bem-vindo. dar, sempre vai dar, né, Maurinho? E como é bom ter mulheres aqui no nosso espaço, né? Você Estamos viu? com a Gi, com a Paula, cada vez mais mulheres de qualidade, mulheres que são ótimas no que fazem, ganhando mais espaço nessa nossa sociedade, no esporte. Como é bom ter mulheres de Que qualidade bom, aqui. merecemos esse espaço, né? Com certeza, Gi. Aproveitando para agradecer, já vamos falar os patrocinadores, mas o Mauro Navarro está aqui com a gente também, faz parte aqui do time do Deck e vai trazer bastante informação também para essa conversa aqui divertida de superação da Paula. Então, agradecer aos patrocinadores, Live Strong, Gi. Ó, Tá eu tô tomando? aqui com o meu, hoje eu pus um gelinho, que não tinha dado tempo ainda. Eu falei, mas eu vou tomar sim. Então, e a gente colocou aqui todos os sabores, é sabor pra caramba, esse já saiu é o meu predileto, muito Eu tô bom. gostando de todos, eu ainda tô decidindo qual que eu gosto mais, mas a qualidade é muito boa. A parte como nutricionista, né? Eu já pego a latinha, já olho as informações nutricionais e tá tudo aprovado pela Nutri. Tá fazendo sucesso aqui, né? Top. Rocket Labs, patrocinadora também, oficial da iCast. Suplemento. Toma algum suplemento, Paula? Tomo, porém não tenho patrocinador. Vou falar bem alto Olha aqui, ó. lá. Olha lá. Pessoal da Rocket, olha aí. Vamos aí, hein, meu? Vamos Depois aí, ela vai vamos compartilhar aí. um pouquinho quais são os suplementos, de repente, você tem E não é só suplemento, hein? As barrinhas e as pastas de amendoim da barrinhas, Rocket. pasta de amendoim. Nossa, você gosta de doce? Gosto. Né? Ah, Então é isso, vai não é de curtir. ferro também, né, Gi? Lógico. É perigoso, hein? Esses negócios pra Paula aí, sem nada ela já Ah, é? voa. Não, mas a Paula deve treinar tanto, o dia inteiro. Precisa. E quem mais? Upper Just, né? Inclusive, Upper Maurinho Just. tá de Upper Just, Rafa tá de Upper Just. Eu uso mais a roupa do Maurinho da Upper Just do que a minha própria roupa. É mesmo? Quando eu vou ver, eu tô de Maurinho, hein, menino? Olá. Por aí, É a é. qualidade do material. Personalizada Tá essa vendo? daí, né, Maurinho? É, isso aqui, ó, perfeito. Ninguém me dá, Collab. hoje ninguém me dá moral, mas eu dou moral pra todo mundo. Olha só. Ô, Maurinho, cadê? Manda um kit Upper lá pra ela. Vou Vamos mandar o conversar kit. com a galera. Vamos mandar. Ela usa mesmo, hein? A Upper, inclusive, tem uma coleção futevôlei. Eles têm uma coleção que é pra vocês, os shortinhos mais adequados pra vocês. Roupa leve. Tem uma roupa mais leve, tem também. A Upper pensou em todo mundo. Vai ter que chegar. Vamos E ver. Airwave também, placa esportiva. Conhece, Paula, Airwave? Não. Não, Que redução legal. de cortisol. É produto muito legal mesmo. A gente usa pro CrossFit. Será que funciona pro futebol? Acho Tem que alguma sim. questão Olha, de fica- impacto? Ou Ela não? ela ajuda muito na respiração, ela Aham. diminui cortisol, 50% de cortisol, estudos científicos aí que a marca mesmo apresentou.
E ela tem uma questão de saúde também, porque você tensiona, né? Geralmente quando você tá fazendo força lá. Exato. Eu tô perguntando porque eu tive uma lesão no futevôlei por conta de impacto na hora de atacar, de ficar fazendo força com o Olha maxilar. só. Por isso que eu Interessante. perguntei. Ele é bem legal. Então, Interessante. tem muitos movimentos que são parecidos com o do cross, né? Você pega, tipo, tem muito salto. Sim. É um exercício que ele é muito aeróbio, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. Não, com certeza ajuda sim. Ela divide em alguns modelos de placa e tem a placa de endurance que deve ser aí a mais apropriada para futebol. Que Depois legal, a gente Rafa. pode colocar aí pra Nossa. testar, hein? É uma boa. Porque Seria uma boa. é um território novo a ser desbravado. É. E tem o cupom, né? Desconto. Todos os cupons, cupom De na todos tela, os né? nossos. Produção, Cupom na tela, Nos Lucas. ajude. cupom Deckcast. Vamos pro nosso episódio? Bora começar então. Maurinho, solta uma pergunta aí pra Paula. Vixe. Ninguém Já- falou que era já verdade, assim? pergunta É que é isso. verdade desafio? É. É isso. Você troca o seu futebol. Pelo Então, beach tênis. uma coisa que eu acho que é importante, muita gente que quer começar um esporte novo, tem muita gente que tá aí e ainda não se achou, não se encontrou. E a gente vê o crescimento do futebol aí, cada vez mais pessoas praticando, principalmente aqui em São Paulo, que não tem uma praia, né? As arenas estão se tornando a praia. Como você coloca o pessoal que está vindo para iniciar o esporte futebol? O que você pensa? Como é a relação do esporte com o vício? Porque o futebol tem esse negócio do vício, né? Você começa a acertar, aquele mosquitinho pica. Como funciona isso aí no seu dia a dia com os alunos que você tem aí na sua mão? É uma pergunta muito pertinente, porque muitas pessoas acham só porque eu sou profissional, eu não dou aula para iniciante. Essa é a maior. Ah, você dá aula para iniciante? Sim, dou aula para iniciante. Gosto de trabalhar com iniciante. É muito prazeroso ensinar para outra pessoa uma coisa nova, né? Então, pô, você está ensinando uma modalidade nova para a pessoa, que talvez mude a vida da pessoa. Então, acho que é por isso que o futebol é tão viciante, Maurinho, porque, meu. Você começa a jogar, você começa a praticar, você começa a acertar. Uns têm mais facilidade, outros têm menos, enfim, depende muito de indivíduo, né, de experiências de vida e tudo mais. Mas requer um pouco mais de paciência, tanto nossa quanto deles, né, delas. Nós precisamos saber que vai ser um pouco mais limitado, a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência nesse começo. É natural esse vício no começo, querer jogar e ficar o dia inteiro jogando, até que vem a primeira lesão, o primeiro incômodo, e aí que a pessoa fala, opa, peraí, não dá só para jogar, porque é um desgaste muito grande, né? O esporte requer, né, umas demandas, né, coordenativa, enfim, de potência, de força, que talvez uma pessoa que seja sedentária vai começar a praticar um futebol, um esporte, enfim, vai ter um pouco de dificuldade e aumentando esse risco de lesão, né? Então, também até da nossa parte chegar e tentar orientar para buscar, né, uma orientação, né, tanto nutricional como um profissional de educação suporte, física, né, um aporte ali fora na academia, também faz muita diferença, e é aí que a gente fala de agregar valores, né, que é o que eu sempre prezo, que eu gosto muito, e quem me acompanha sabe, é agregar valor na vida da pessoa, não é uma hora do futebol, é o que ela faz no resto das 23 horas, então é isso que eu tento mostrar tanto no dia a dia, né, fazendo, porque eu sempre fiz assim, tô acostumada, e como profissional e como, né, acho que orientadora, acho que até um pouco, né... É o seu papel, né? Nosso papel, exatamente. Então, eu me vejo nessa função e, puta, é muito prazeroso, velho. E eu percebo que, assim, o futevôlei, até por ser um esporte de areia, para muitas pessoas foi, durante muito tempo, um esporte de final de semana. Então, isso aumenta muito o risco de lesão também, né? Com então, a pessoa... certeza. É que hoje, a gente vê em grandes cidades como São Paulo, hoje tá muito comum a gente encontrar quadras de futebol aqui no próprio deck, aqui, né? Que tem todo o espaço. Mas não foi sempre assim. Então, a pessoa ela jogava futebol e quando ela ia passar um final de semana na praia, né? Porque ela não encontrava uma quadra facilmente em grandes cidades. Quem não mora em cidade de praia, né? E então, isso aumenta muito o risco de lesão também. E o papel de vocês é extremamente importante, né? De direcionar, justamente o que você falou. A mágica na evolução do esporte não tá no treino em si, tá no intervalo,
né? De um treino pro outro. Eu sempre falo isso pros meus pacientes, ó. Ó, que lindo. É. Casou. Exatamente. Ah. O que você falou bate muito com o que eu penso também. O show mesmo, né? A mágica acontece no intervalo de um treino pro outro. Porque aí, consequentemente, o treino vai ser bom, né? Se Exato, você gente. trabalha bem esse intervalo, né? Eu acho que isso também vai para todas as áreas, né? Se você for para fisioterapia, não vai ser 1 hora e meia de sessão que vai Sim. sanar o seu problema. São as outras 23 horas, 22 horas do seu dia, o que você vai fazer, vai se alimentar. Então, é muito prazeroso poder fazer parte e introduzir, né? Acho que assim como mudou minha vida vindo do futebol perdido, o futebol ali veio, opa, peraí. A gente pode fazer isso com inúmeras pessoas e a gente faz isso, né, Maurinho? Vamos voltar um pouquinho? Antes no futebol, hoje, né, até na apresentação a gente já fala, né? Que você hoje se divide em atleta e professora da modalidade. Um pouco antes, como que você chegou no futebol? É uma história longa aí, mas só para fazer um resumo aí do que foi a Paula no esporte, né? Eu fui ginasta durante 9 anos. Né? 9 anos de ginástica, Gi. Ó, o CrossFit, tô chegando, hein? Deve E ganhar ela de qualquer pega uma odd de mim. argola. Não, vai ser, imagina, dando na cara de todo mundo, chegando no primeiro dia fazendo muscle up já, se pendurando na argola. Já vi Que a ela gente fazendo fica 10 anos algumas pra coisas conseguir que não fazer. são normais na barra. Hein? Atleta Eu não já é vi, normal. eu já vi. A gente se vira, pô. Fui ginasta 9 anos, com uns 12 anos mais ou menos, eu tive um burnout, né? Eu tive uma especialização precoce, que a gente fala. Então, treinava 8 horas por dia, com 9, 10 anos de idade. Não aconselho. Isso não é saudável. Isso não é saudável. Não, ser atleta não é saudável. Fui pro futsal. Minha mãe me colocou num clube. Eu fui de Osasco, morei até meus 17 anos em Osasco. Minha mãe me colocou num clube simplesmente para eu. Acho que deve até conhecer o YMCA, a famosa ACM, em Osasco. E eu, né, como sempre fui muito esportista, jogava de tudo, mas no futsal eu tinha um pouco de diferencial. E aí, Se destacou. comecei a me desenvolver. Tive ótimos professores também, professores que me ensinaram, me deram uma base, assim, tipo, minha mãe sempre fala, você não cresceu jogando bola na rua, realmente. Meio que eu nem cresci jogando bola, né? O segundo, o que eu aprendi foi com professores ótimos que eu tive, homens que me formaram mulher também, então, assim, o que eu falo, são grandes profissionais, né? Formam grandes pessoas e eu tive grandes profissionais também. E aí do futsal, do nada eu tava na seleção brasileira. Do nada, né? Do nada. Que De ano campo, foi isso? em 2010. 2010. E aí eu joguei uns campeonatos nacionais de futsal, né? Campeã sul-brasileira, joguei inúmeros paulistas, vários campeonatos, joguei uns 5 anos futsal. E aí, Foi pro do campo. futsal eu fui pro campo, convocado pra seleção sub-17 sem entender nada que tava acontecendo, nunca tinha calçado uma chuteira. E aí, Nossa, nasceu atleta de fato e foi Caramba. perdurando em modalidades diversas. Mas é engraçado que no futebol é meio comum essa transição. Quando você tá no futsal e você se destaca, Você vai eles pro te campo. puxam pro campo de uma forma muito rápida. Isso é engraçado. hoje eu vejo menos isso, sabia, Maurinho? Acho que hoje tem um trabalho de base muito bom sendo feito. Tanto mais falando feminino, que era mais precário, o masculino também, mas também melhorou muito. Então, acho que antigamente não tinha esse trabalho de base. Então, você via as meninas que tinham habilidade, que tinham um pouco mais de Existia técnica. uma necessidade de puxar, Exatamente. né? Então, era mais, acho que por necessidade do que de... Vamos fazer isso. E acabava ajudando, Sim. lógico. Mas... Hoje em dia, já se tem um trabalho de base muito bom aí no feminino, no masculino, então acho que essa necessidade aí Tá diminuindo. tá diminuindo, exato. São E poucas como pessoas foi que essa fazem. entrada no futebol feminino? Hoje, a gente entende que, assim, nós somos o país do futebol, né? E a gente sabe o quanto o futebol masculino é valorizado, a diferença que tem, enfim, né? Tudo que a gente já sabe que acontece aí. Mas como foi em 2010? Né, você ir no futebol, já tá muito mais evoluído, né, a gente tava até falando sobre Sim. isso, mas como que foi isso em 2010? Essa entrada na seleção, né, na seleção feminina de futebol, morando e sendo do país do futebol. Na verdade, foi bem impactante. Eu passava por um problema familiar absurdo. E eu nem sabia que teria a possibilidade de ser convocado para a seleção, porque eu nem sabia que tinha seleção feminina de campo. Já começa aí. Então, quando eu fui convocada de fato, né, antigamente computadorzinho, e eu entrei no site da CBF, minha mãe não queria deixar eu ir. Porque ela falou, não, isso aí é fake news, isso aí vão te roubar e vão
É verdade. Fica aqui comigo. Juro, ela quase Vão caiu tirar quase caiu seus pra trás da órgãos. cadeira. Ela falou, você não vai? Eu falei, eu vou. Porque a convocação saía no site da CBF. Saí no site da Que CBF. loucura. Aí entra um pouco disso, né? Da desinformação. Você nem sabe que existe, daqui a pouco Nossa, você vai e é pra onde você não sabe que Exatamente. Isso existe. 2010, não faz tanto tempo Faz assim, muito né? tempo, não, 13 anos. É assim, é porque hoje em dia você sabe com antecedência, ainda mais, né? Antigamente não, e era a minha primeira convocação. Então, primeiro que eu nem queria ir, porque na época era Orkut, eu recusei vários depoimentos do olheiro que queria me levar. E aí, o último, ele quase desistindo, ele falou assim: você tem muito potencial para estar na seleção brasileira sub-17. Aí eu, Tá estranho isso seleção aí. brasileira? Como assim? Tem seleção? Aí já tá mais agradável, né? Seleção brasileira até de bote. Né? Quando Entendeu? fala seleção brasileira, não, eu vou. Pra que é? Mas tô Não, indo. tô indo, vambora. E aí foi minha primeira colocação, foi engraçadíssima também, passei por várias coisas. Não, meu Deus do céu. Solta uma. Não, solta uma. Umazinha, vai. Uma minha ou dos outros? Uma sua, outra. A dos pessoa. outros é sempre Alguma mais legal. alguma polêmica Não, pra dos gente ganhar, outros, pra gente não. ganhar audiência Uma aqui. polêmica, uma Não, polêmica. essa pra mim parece mentira. Mas na época tinha a nossa capitã, né? E eu cheguei lá, não conhecia ninguém, não sabia nem que tinha futebol feminino. Imagina se eu conhecer. Cheguei lá, né? Já cozinha, tudo, beleza. Todo mundo, cada um tinha, né, seu plano alimentar. Nananã. Naquela época, né, 16 anos, a gente só comia besteira. Só com a vida. Exato. Só que a capitã, ela tinha, acho, compulsão alimentar. Alguma parada assim. Então, toda vez que a gente ia de folga, lá a gente ficava em Teresópolis, geralmente, na Granja Comari. Aí, tipo, a gente tinha folga domingo. Aí a gente ia lá pra feirinha ou pro shopping, meu, todo mundo comprava um monte de doce, um monte de coisa, e colocava no jaco. Tava um sol de 40 graus e a gente de japona. Nossa, pra esconder as Pra comidas. esconder as comidas. Era barra de chocolate Olha lá, que derretia na canela. Meu, era cada coisa. Aí, uma dessas, a gente sentada almoçando. E aí, a gente voltava da folga, tinha que deixar os doces com quem? Com a Com a capitã. capitã, que tinha compulsão. Eu acho que ela não comeu tudo. Não, ela só comeu um pouquinho de cada. Toda Ela vez que eu ver um paciente agora de jaleco no calor, E você já fala, sabe. tira. Tira Tira eu isso daí, ver. deixa eu ver. Pode ver, Abre tem esse sem bolso. comida. Aí essa mesma menina, a gente almoçava e tinha os lugares certinhos pra sentar, né? Pra evitar panela. Aí Paula, nanana. A gente almoçou e tinha frango. Frango, coxa de frango, acho que no molho. Todo mundo meu, na época era a nutricionista que servia a gente, não era a gente que se servia. Ela ganhou uma coxa de frango, cada um ganhou uma coxa de frango, beleza. Alguém levantou, sumiu uma coxa de frango, velho. Sumiu a coxa do frango. Meu Eu falei, Deus, ué, cadê? Depois a menina pegou a coxa de frango, enrolou num papel, guardou no bolso pra comer no quarto, A velho. capitã. Gente, tadinha, tá passando Não. fome. Que até coxa de frango, pensa. Será que era frango tudo aquilo de doce? Meu Não Deus. sei. Ó. Parece mentira, velho. Quando a gente viu o frango, a mão dela cheia de óleo, cara. Eu falei, não. Não Ai, pode ser tadinha. possível, cara. Minha capitã, meu Minha Deus. Morre se dá porque é Ou capitã. seja, Olha nunca o mais exemplo. voltou pra seleção. Sai, foi Fim. expulsa. Acabou. Que tava fazendo todo mundo passar fome. Imagina, gente, que loucura. Ela não tinha, mas as parceiras de time. Ah, e eu deixei também minha parceira de quarto trancada. Chegamos no treino, eu olhei, falei, ué, ela tava lá em cima, assim, no quarto. Eu tranquei ela pra Tranquila. fora. Vou tomar sua posição. Pior que era por posição, meu Deus. Olha só. Só que eu Vai não falar, sabia. 13 anos depois, pode assumir aqui pra gente, foi de propósito, não foi? Não foi, cara. Que ela Pior não que não assista. Eu vi a menina lá em cima, eu falei, puta, a Júlia. Falei, tranquei a menina. Saindo do treino, né? O treino já acabou. Treino de finalização já foi. Não, deve ter muita história, né? Ainda Nossa. mais um sub-17, né? Todo mundo tão novo, imagina. A imagina. gente fazia muita. Essas brincadeirinhas, essas coisinhas assim que já na principal já muda, né? A gente já tem mais autonomia, você vai servir, você não tem que mais nutricionista lá Sim. regulando o que você vai comer ou não. Ninguém mais rouba então, coxa de frango de ninguém. pode comer um doce. Pode comer o doce na frente de todo É, mundo. tem uma máquina de café, de chocolate, você pode ficar à vontade, entendeu? Não tem mais que roubar do coleguinha. Tá de jaco no sol. E você ficou no futebol até que ano? Até 2019. Aí, né, da seleção sub-17, meu primeiro clube foi o Santos. Aí o Santos acabou. Vim pro Centro Olímpico aqui em São Paulo. Do Centro Olímpico fui pros Estados Unidos. Foi pra onde? Ó? Eu fui pra Oklahoma. Eu fui fazer faculdade lá, né? Fazer economia e jogar futebol. No esquema de faculdade que eles têm, né? É. Ganhando bolsa e tal. E foi bem na época da fase da sub-20. E aí eu tive uma lesão
um mês antes de ir pra Copa do Mundo. Foi assim, foi sub-17, foi Sul-Americano e Mundial, é sempre assim, né? Sul-Americano e Mundial no mesmo ano. Aí no Sul-Americano sub-20 eu joguei, no prestes a ir pro Mundial, eu tive uma lesão no colateral medial e não consegui ir. E nesse meio tempo apareceu a oportunidade de ir pros Estados Unidos para fazer a faculdade. Aí fui, fiz o inglês lá, né? Me formei basicamente numa faculdade de inglês, então também falo inglês. Bacana. São oportunidades que o esporte nos dá, né? É. Então, tipo, através do esporte, são coisas que, pô, meu pai não ia pagar um curso pra mim lá de inglês nos Estados Unidos. Assim, você Então, aproveitou de uma oportunidade. Veio né? no com combo. certeza, é. E o esporte pra mim é isso, são essas oportunidades. E aí voltei pro Brasil. Joguei, fiquei 2 anos lá, comecei a cursar economia, voltei pro Brasil, muito nova também. Enfim, já foi o primeiro lugar que eu saí de casa. Voltei pro Brasil, voltei pra Ferroviária, fiquei 5 anos, foi no time que eu tive mais glória, assim, na minha vida. Ganhei tudo lá, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tudo, Paulista. E... Ó, como que é a vida de um atleta? Vamos lá. Você tá dentro, você mora lá, você vai e volta todos os dias, dentro do Ferroviário, por exemplo, você jogou bastante tempo. Cara, lá tem, né, por ser um time de interior, um time menor, assim, a possibilidade de morar em alojamento. Então, a gente morava numa casa perto do campo, do clube. Em outras épocas também morei sozinha, porque eu sempre estudei, então me atrapalhava muito morar no alojamento. Eu chegava, as meninas sempre gostaram de bagunça, e eu também gostava da bagunça, então eu tinha que ser um pouco mais disciplinada, se era o que eu queria. Então eu alugava um lugar para eu morar, geralmente morava com alguém que jogava também. A Travalon, que continua jogando, tá no São Paulo hoje, foi minha dupla, tipo, de casa há muitos anos, a gente dividiu casa. Então, e ela também fazia faculdade e tal, então a gente já trouxe, já mais velha, sempre um pouco mais... Eu sempre fui um pouco mais idosa, tá? Isso é normal. E qual Aí que era a gente sua gostava do posição nosso no campo? cantinho, centroavante. Centroavante? Centroavante. Então a gente ficava no nosso cantinho, então a gente, né, tinha um pouco mais de liberdade nessa questão de poder ir e vir, não ficava tão limitado ali no alojamento, mas tinha alojamento, tinha lugar pra comer, tinha cozinheira. E mas, treino, como é que é a nutrição dentro do clube também? cara, hoje Tem a hoje nutricionista. tem não tinha nutricionista do time na época lá. Tinha nutricionista que fazia às vezes, então cada um fazia seu investimento. Eu tinha, né, uma Vocês que parceira, tinham que tal. procurar. Exato. Se, O clube em não si tinha essa esse preocupação. aporte, Então era uma coisa, vou fazer Mas uma você palestra. sabe que mesmo em times, em grandes times, não é todo time que tem essa preocupação mesmo, não. É bem não. recente isso. É, no Agora a masculino maioria dos mesmo. times começam a ter, mas é bem recente. Isso foi de um tempinho pra cá, tempinho Sim, mesmo. foi Demorou isso mesmo. muito pra eles verem a importância disso, De né? tudo, né? Não só Essa da necessidade. nutrição, da psicologia, Fisioterapia, da fisioterapia, psicologia, do trabalho tudo. multidisciplinar em si, É um né? suporte que é de pouco tempo pra cá, É isso. né? É porque assim, na época que eu jogava, eu jogo desde pequeno também, né? A maior preocupação que eu tinha, eu comecei a me preocupar mais com a alimentação agora, mas a preocupação era você fugir da pinça do percentual. Porque se você tivesse acima, às vezes você poderia ficar de fora, ou era cortado, ou tinha que esperar emagrecer. Então, assim, a sua preocupação era estar abaixo no percentual e, tipo assim, depois que você entrou, você se preocupava pouco com isso, porque você treina 2 períodos. Então, você entrou ali abaixo do percentual que eles pedem, normalmente 12 ou 13 para baixo, aí você fala, entrei. Pô, agora eu posso comer o que eu quiser, porque eu treino 2 períodos e eu vou queimar de novo. Sim. Então, a preocupação em relação à nutrição e alimentação era fugir da pinça. Você fugiu Não da era o pinça, tá durante dentro, ali, né? você esquece. E, tipo assim, hoje eu vejo como eu tenho essa preocupação, a diferença que faz e que eu Muito. poderia ter quando eu era atleta. É, muito louco principalmente isso. um suporte para recuperação, né? É o que a Total. gente fala. Na verdade, para o atleta, o mais importante é o treino. Nada supera o treino, né? Quando a gente pensa em alta performance. Não tem alimentação que vai ser mais importante do que isso. O atleta vive de treino. Se não treinar, não tem evolução. Mas a alimentação, ela vem como um suporte, É um complemento, né? principalmente para recuperar. É o ponto mais importante da nutrição, Tem que né, andar junto. pro atleta. Não é assim, certeza. nada vai garantir que você vai ser melhor porque você tá comendo melhor, mas uma recuperação, né, para te dar um suporte para conseguir treinar todos os dias com Exato. E aí intensidade. sim ser melhor. E aí sim ser melhor, Tem que exatamente. andar junto. Isso mesmo. Exatamente. Agora, sabe o que eu tenho curiosidade, assim? É de autocobrança mesmo. Você se destacou muito no futebol, e aí você migrou para uma outra modalidade, você foi pro futevôlei. Você não se cobrou muito de ter que ser boa também no futevôlei? Então, assim, de alcançar marcas como você alcançou no futebol? Porque a gente tem uma impressão, assim, do atleta que é um
humano que não é muito humano, né? Não, se ele é bom nisso, ele vai ser bom nisso também. Não, você acha que o atleta tem que ser bom em tudo. O cara é jogador de futebol, mas se ele for jogar basquete, você acha que ele tem que ser campeão também. Peraí, não é bom no futebol? Né? A gente tem essa impressão com o atleta, que ele é obrigado a ser bom em tudo. Mas eu imagino que isso pra você, né? Essa cobrança, pô, eu tenho que ser boa no futebol ali também, eu tenho que ganhar. E rolou essa autocobrança? Ah, Gi, se falar que rolou, é mentira, rola até hoje. Quando eu me propus a vir pro futebol, né? Quando a vida veio desenhando e foi onde eu conheci o Bombom, que foi meu treinador, falecido Bombom. E ele me apresentou o futebol. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Isso aqui me desafia, velho. Tipo, porra, é isso que eu quero. Ele Vou viu me potencial dedicar em a isso. você, Paula? Aí. Ele formou uma dupla. Eu nem sabia jogar ainda direito. Tipo, eu tinha muita vontade, né? A questão física, a questão de mobilidade na quadra, facilidade por ter vindo do futebol. O não saber jogar dela futebol deve ser o que você falou que você é hoje, assim. O auge do... Era o não saber dela, sabe? Não, Rafa, mentira. Eu era bem... Você é melhor. É tipo eu no começo do CrossFit, assim, vai. É, que já vai chegar fazendo uma show-up. Ah, não. Bem, Mas bem básica. É bem diferente mesmo, né? É, Ó, pega imagina. eu como exemplo, tá? Eu era um péssimo jogador de futebol. E hoje no futebol eu sou ruim também. Esse momento quase chegou. Achei que Eu achei que ele ia falar, e hoje no futebol... o momento Só que quase não. chegou. Mas entrando um pouquinho nesse assunto do atleta, no que a Paula, nessa transição dela, é muito engraçado porque quando a gente pensa de atleta, a gente muito fala de atleta, a gente também tem muito a palavra jogador por aí, mas é importante ressaltar que o atleta, na minha opinião, porque eu comecei a jogar com 7 anos de idade, o atleta, ele já é atleta desde criança, ela foi atleta ginasta. E qual a diferença do atleta para o esportista, seja jogador ou seja a ginasta e não a atleta ginasta? É que quando você é atleta, você de fato abdica praticamente todas as coisas da sua vida para fazer aquilo. Então eu tenho certeza que ela devia ter uma diferença em relação às amigas que saía da escola e ia uma para casa da amiga da outra enquanto ela tinha que treinar. Enquanto a amiga um pouquinho mais tarde saía para uma festinha e ela tinha que dormir porque no outro dia tinha treino ou competição. Então, e entra muito no que ela se transformou saindo do futebol pro futebol, porque quando você é atleta desde pequeno, quando você tem a cabeça de atleta que é eu quero e eu vou atrás, Você vai levar essa cabeça o pra atleta todos, sempre é sabe? atleta. Então, por Onde exemplo, ele estiver, né? você pega um jogador de futebol. O jogador de futebol, o jogador tem um monte. Atleta profissional de futebol são poucos. Você pega um exemplo, o Zé Roberto, que ele é hoje. Ele continua sendo um atleta. O jogador, ele para e ele vira uma pessoa comum. Ele não tem mais o porte físico, ele larga. Então, aí você fez a pergunta para ela, você continua com essa autocobrança? Eu acho que o atleta, a partir do momento que ele entra no esporte, ainda que ele possa ser limitado, ele vai acordar todo dia e falar, eu vou treinar pra ser melhor. Aí você é limitado, você fala, eu vou acordar pra ser melhor. A cabeça do atleta é um negócio que é muito louco. É o que você louco, falou. né? Não são pessoas normais, porque essa autocobrança existe e eles querem ser melhor. Ele não quer ser melhor do que o amigo do lado, ele quer ser melhor do que ele mesmo. Pra ele conquistar o que ele quer. Eu quero jogar futebol, amanhã eu vou ser melhor. Você é o melhor no futebol. E eu acredito que a cabeça dela, assim, porque eu conheci, e ela não era uma jogadora de futebol, ela não era uma ginasta, ela era uma atleta e ela é uma atleta. E amanhã ou depois, se ela parar de jogar futebol e fizer qualquer coisa, ela vai ser uma atleta de Ela vai qualquer ser uma coisa. atleta, Porque a cabeça dela tá condicionada a isso. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo, você descreveu muito bem. Sim. Você vai ser atleta aonde for, né? Eu já tava pensando no que eu vou fazer quando eu aposentar do futebol. Eu tô pensando até em possibilidade de cadeira de roda, alguma coisa assim. Ó, no CrossFit tem umas categorias 50 mais, 55 Aí, ó, mais. quem sabe, Se te viu? Tem interessar, espaço pra todo mundo. tem espaço, tem. Quem Dá pra fazer sabe, com Gi? Games, que é a nossa Copa do Mundo. Aí, ó. Tendo 50 anos. Pronto. Mas o Maurinho descreveu bem. Acho que, né, hoje no futebol, trazendo pro futebol, tem muito essa questão que a gente estava conversando também do amadorismo, que é uma coisa que o esporte está se desenvolvendo ainda, é um esporte novo. Só que quando eu vim do futebol, além da carga que eu recebia de mim mesma, eu recebi cargas externas. De pessoas me olhando e falando, ela tem que ser boa. Exato. Justamente essa por eu ter pressão. vindo do futebol e E todo ter mundo... apresentado um bom resultado. lá. Exatamente. Então, quando eu vim do futebol, as pessoas me olhavam, tipo, a Paula, beleza, mas a Paula do quê? A Paula de onde? Do futebol, do futevôlei? Então, acho que hoje no futevôlei, principalmente em São Paulo, dizendo assim, eu tenho essa pressão porque ser a melhor
atleta do estado de São Paulo tem as suas consequências. E essas consequências são os finais de semana deixados de lado, são os dias que eu acordo, que são quase todos treino 2 períodos, é a alimentação, é o sono, é a hidratação, é todo o conjunto que a gente tem que deixar de fazer o que é gostoso para fazer o que tem que ser feito, né? Então é o que eu sempre falo para meus alunos, que eu sempre falo, posto nas minhas redes sociais. Criança mimada que faz o que quer. A gente não pode fazer o que quer. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. E atleta, velho, é toda hora tomando decisão, toda hora reincidindo alguma coisa, toda hora não quero, não posso, não dá. E é assim, eu sou movida a isso e acho que o futebol me desafiou a isso, sabe? Então, eu sou condicionada a desafios, acho que eu percebi isso. Então, cara, essa pressão... Hoje eu faço um trabalho, né, como coach esportiva, então a gente trabalha também essa questão de autocobrança, que ela em excesso também acaba sendo uma pressão a mais e acaba atrapalhando no rendimento, mas no geral mais me motiva para treinar, mais me motiva porque eu sei que tem outras pessoas que se inspiram em mim, outras meninas, outras mulheres, outras mães, outras filhas, enfim, outros homens também que se inspiram em mim como atleta e que também querem ser isso. Então eu tento trazer, apesar de ser ruim, estou tentando melhorar isso, eu tento trazer isso o máximo possível para as pessoas nas redes sociais, no dia a dia, quem convive comigo sabe. Mas essa pressão, ela existe tanto interna quanto externa. Se falar que não... Acho que, igual a gente tá comentando da tenista, ela é número 1 do mundo e tem pessoas que gostam dela e tem pessoas que não gostam. Mas esse é um risco que todo mundo que se expõe corre, né? Exatamente. E só quem se expõe tem esse risco. Só quem tá quietinho. Senão, o medíocre, ele se esconde e ele vai julgar e vai falar do que de quem meter a cara, exato. Eu quero saber o que você faz quando você acorda sem vontade de treinar. Putz, eu queria ter um pré-treino da Rocket, mas eu não tá... Isso aí a gente resolve. Agora... Não, então aí nunca mais você vai acordar sem vontade de treinar. Eu tenho até medo. Aproveitando, lembrá-los de se inscrever no nosso canal, né? A galera tá assistindo e não tá se inscrevendo? Isso, como e tem assim? que curtir também. Curte, comenta, compartilha. Não, se você não tá curtindo esse episódio com essa super atleta, você tá errado. Muitos insights, né, sendo tirados aqui. Sabe por quê? Uma vez eu assisti, não sei se eu falei isso no nosso último encontro, eu assisti uma palestra do Cielo, que ele falou, que perguntaram isso pra ele, como que você faz quando você acorda sem vontade de treinar? Ele falou, sempre. Na verdade, assim, eu nunca gostei de treinar. Ele falou... Tá, eu não vou acordar então mais. Ele falou, você sabe o que eu sempre gostei? Sempre gostei de ser campeão. E aí me falaram que para ser campeão eu tinha que treinar. Olha só que pena. Então eu só ia. Então eu tinha que treinar, não tinha o que fazer. Exato. Então acho que é muito isso também, né? Porque isso, óbvio, você é uma atleta, mas isso pode ajudar muitas pessoas que simplesmente, hoje eu não vou, hoje eu não quero. Não é uma questão de querer, né? Com toda certeza. E eu também, quando às vezes que eu não quero também, que a maioria das vezes, né? A gente tem outras funções na vida, né? Mãe, filha, namorada, mãe de pet, filha, namorada, mãe. Enfim, a gente tem vários. Atleta, sua Paula também gosta de papéis, sair. Né? São muitos fazer papéis. Uma gestão disso tudo. Né? Tomar uma cervejinha de vez em quando. Por favor, né, gente? Nós somos filhos de Deus. Ela falou que ela toma de vez em quando, gente. Bem justo, de vez em quando, né? Merece. Mas eu vejo isso também pelo lado, né, das minhas lesões. Eu trago isso pro lado das lesões. Eu consegui jogar, eu consegui chegar ali no resultado final que você comentou do Cielo. Para mim é o mais gratificante quando eu consigo jogar sem pensar em nada e só jogar, porque ali é o momento que a gente se prepara para estar ali. É o momento de ser feliz. É o grande show, e as pessoas, justamente a gente comentei de que as pessoas assimilam muito a Paula. A Paula é mala, a Paula joga dando risada. Não é que eu tô dando risada de alguém. Eu jogo assim, porque eu jogo feliz. Eu me preparo e é sofrido, é doído. Eu vou treinar, eu que faço minha preparação física, então, eu tenho que montar treino pra mim e fazer o que eu não quero. Então, eu tenho que ter o dobro de disciplina do que... Então, pra mim vale muito a pena. Quando eu chego lá, eu consigo jogar bem, bem fisicamente, mesmo com sol, com frio, com chuva, areia fofa. Então, estar preparada para qualquer adversidade que aconteça ou venha acontecer no dia, né, que a gente fala que é no dia da festa. O show, né? Exato. Pra mim... é o que, para mim, já é a vitória. Então, eu sempre entro para jogar, para fazer o que eu treino. Então, por isso que eu gosto de estar preparada o máximo possível em tudo. E para brilhar nesse show, tem que treinar, né?
Não tem Tem que jeito. fazer, Não tem que pra ensaiar, onde né? correr. Ninguém Tem que vê, ensaiar né? pro Você show. a galera só vê a apresentação, né? É, exatamente. E se você pegar, é uma baita história também, uma vida de superação, né? Lesões. Sim, E, 7, né? E falando de 7. superação e levando um pouco isso pro dia a dia, que eu considero também uma superação, porque eu já fui atleta e hoje não sei se eu conseguiria, mas você é uma atleta profissional de futevôlei e você é uma profissional de qualidade e tem aula praticamente o dia inteiro. Como funciona um pouco dessa rotina da Paula de ser uma atleta de alto nível, de se superar, de ir treinar quando não quer treinar, quase sempre. Quase sempre. E, Adorei essa frase, viu, Gito? Deixando bem claro. e tá ali com a paciência nível alto para os alunos que estão começando, para corrigir o que precisa ser corrigido 100 vezes no mesmo dia para pessoas diferentes, aquela repetição que às vezes é maçante, mas que a gente pode impactar as vidas. Como é essa rotina da Paula no dia a dia? Cara, a minha rotina, ela é... Tô aprendendo um pouco na marra, eu sofri um pouco, né? Eu vim do futebol, onde as coisas já são mais organizadas, então, tipo, eu não preciso me preocupar com o café da manhã. Né? Um exemplo, eu não preciso me preocupar com a roupa, lavar. Então, no futebol eu me perdi um pouco nessa questão de ter que fazer tudo, desde a preparação física até, não vou treinar hoje. Tudo bem, ninguém vai falar nada. Só a consciência, né? Que ela fala mais alto. Mas eu aprendi a me organizar. Então, hoje no domingo eu já começo a semana, já planejando a semana. Eu acordo em média aí todos os dias, 4:30 da manhã. Quando eu não dou a primeira aula às 6 horas, às vezes eu vou na academia e faço um treino antes, né? Além da questão do atleta, eu também penso no treino como uma forma de me manter saudável para dar aula, me manter saudável para minhas outras atividades, além de ser atleta, que a gente já surra o corpo, né, ao extremo. Minhas alimentações são eu que faço, então também, né, passo em casa ali, eu moro perto do trabalho, tô sempre comendo bem. Se eu não consigo comer, eu já me programo para levar minhas frutinhas. Gostou, As né? frutinhas. Importante. É importante. E geralmente são 2 treinos no dia, são uma média de 6, 7 aulas dadas no dia também, entre areia e personagens em... É o dia inteiro em condomínio, atividade, né? E ainda assim, durmo 8 horas por noite. E assim, Caramba. Organização, isso. Tem muita gente que pratica hoje, uma quantidade bem menor de pessoas que dão aula e que ensinam essas pessoas. E às vezes parece fácil, mas se você pegar, coloca uma aula aí com 10 pessoas, imagina que tem pelo menos 10 bolas na quadra. Quantas vezes um professor não bate na bola para tirar a areia da bola para o aluno cabecear? Então imagina 7 aulas por dia, quantas vezes ela não bate na bola, quantas vezes ela não vai abaixar para pegar a bola ou levantar a bola com o pé. Então fica em pé, né? Então gritando alto, falando alto às vezes para os alunos ouvirem. Então assim, parece fácil, mas é cansativo para o corpo. É cansativo. É estressante. Exposição corpo, ao pro tempo, organismo. frio, isso também, calor. frio, calor, chuva. Não, Né? tem vários fatores aí, né? Se a gente for levar em Muitos. consideração. Por isso que eu falo, né? Jogar a bola, qualquer um pode jogar ali, mas dar uma boa aula requer atenção, requer cuidado, requer, né? Atenção aos detalhes. O iniciante, ele não sabe nem às vezes andar na areia, então, Imagina você tem a que paciência ensinar. que você tem que ter. Não, e energia, Paciência. né? Energia tem que Você estar... é profissional da modalidade. É, Você tá lá pegando as pessoas que estão primeira aula, às vezes não Exato. sabe nem Mas o aí eu que é uma volto bola. no que eu falei, né, Rafa? É muito prazeroso. Então, quando você vê, tipo, O retorno várias disso, pessoas, né? jogando, fala, pô, você que me ensinou lá, nem lembro. Tipo, tanta gente que passa e fala, nossa, sério, que legal. Tipo, pô, isso é muito legal. O que é bacana, que você deve ter passado demais por isso e como uma profissional qualificada faz diferença, que a gente já falou muito. Hoje, quem tá na área tem o poder, é totalmente influência para quem tá chegando pela primeira vez no esporte. Então, quando você trata essa pessoa com respeito, com atenção, você pode simplesmente estar transformando o futevôlei no esporte da vida dessa pessoa, ou você pode estar frustrando Ou essa não. pessoa e falar assim, eu não sirvo para isso, eu vou voltar pro meu computador e ficar na minha casa sem fazer nada. é um papel muito importante. Exato. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande, Porque vai ser aquela primeira impressão. Exato, é a né? primeira experiência Dependendo da da primeira pessoa. experiência que ela tem, ela volta ou não. Exato. Então, assim, você tem na mão uma pessoa que você, através do esporte, pode mudar a vida dela, através de uma atenção, através de uma boa aula, como ela se prepara e como ela faz, você simplesmente muda a vida da pessoa ou não. Porque se ela não tem uma experiência legal, ela fala assim, esse esporte não é pra mim, eu vou atrás de outra coisa. Ou ela fala, eu preciso disso pra minha vida.
Você muda a vida de Exatamente. uma pessoa Não, e através do você esporte. segura, nossa, eu fiquei anos e anos treinando no mesmo box lá na Sampa por causa do treinador. Sabe, que eu gostava muito da aula dele, mesmo podendo estar em lugares que eram mais próximos da minha casa, eu ficava lá porque eu gostava da aula dele, que foi a pessoa, foi meu primeiro contato, foi a primeira pessoa que me deu aula. E isso é E ele muito que te importante. trouxe pro Ele que me esporte. trouxe, me fez realmente, assim, gostar do esporte Sim. de verdade. Então, olha a importância que essa Sim. pessoa tem, É, né? você muda a vida de uma pessoa. Muda a vida da pessoa, exatamente. Mas olha, se a Paula precisar de uma energia extra aí pra dar conta de tudo que ela faz, Life Strong. Life Strong. Eu vou levar. Yes. Não precisa levar. Inclusive, Ai, iremos gostei. falar com os nossos patrocinadores, porque também temos produtos da Rocket Labs. Inclusive, a Rocket é totalmente diferenciada. Eu vou te falar por quê, Paula. Porque as pessoas que estão por trás da Rocket são atletas. E um atleta Isso faz a sabe diferença. como fazer um produto de qualidade. Sabe a necessidade de um outro atleta. É isso mesmo. Você usa suplemento? A gente falou um pouquinho no a gente começo. falou, eu tomo whey, creatina, beta e só. Só, E legal. colágeno. E um Legal. colágenozinho por O causa whey do joelho. creata é Pra articulação, né? unânime. Unânime. É, Acho que creatina todos tá em os todos. E o pré-treino, né? Aquele famoso, né? O pré-treino, O pré-treino. pré-treino não falha, né? creatino whey é mandatório, né? Ah, Pra tem que sentar ter, nessa né? mesa tem que tomar creatino whey, senão não pode sentar. É verdade. Tô É dentro. uma regra. Passei. Não tá tomando creatina? Eu passei. Ah, tá. Passei no Ia ser teste. expulso, Da Paulinho. Rocket, inclusive. Muito Da boa. Rocket. Isso mesmo. Tamo E a dentro. Rave que a gente vai procurar saber se de repente não funciona para esse, Vai pra esse funcionar, público vai também. funcionar. Mas pensando nas características, necessidade, provavelmente funciona. Mas é Eu engraçado vou- que, falando um pouco da Wirewave, eu tinha uma experiência já, quando eu jogava, e que uma vez foi um dentista no clube, e ele passou a tratar os atletas, e vários atletas não saíam do DM. O DM é o departamento médico. Não saíam do DM, jogavam um jogo, o DM, machucava, lesionava. E eles tinham problemas na boca, no dente. Então, tipo assim, por causa de um canal, ele se lesionava. Então, assim, hoje eu consigo entender com facilidade a importância de ter um equipamento, um acessório como o Airwave. Porque, de fato, se você, através da boca, dos dentes, você pode aumentar a sua performance, de repente prevenir uma lesão, você pode ter algo que aumente e melhore sua performance. É, a gente não tem noção da Não tem. importância que tem isso aqui. E ajuda muito na respiração. É, então, imagina. O que a gente Ela faz. exige, a minha eu tô utilizando há uns 3 meses assim contínuo. Exige umas 2 semanas para você se acostumar com ela. E depois ela ajuda muito mesmo na respiração, na recuperação, pra você voltar pro treino. E hoje minha modalidade é o CrossFit, né? E futevôlei também. Nas horas vagas. As horas vagas. Falando Então, em nós estamos falando treinar... aqui de uma atleta de multi-esportes, tá? Ah, não, você esquece. Isso aí é uma atleta... Aí é outro nível, craque. Outro nível de atleta. Atleta natural, faz de tudo. Eu não quero... esquece. E tem desconto, né? Tem desconto. O Rave. O cupom da Kicast. Já que a gente tá Kicast, falando o de cupom tá na treino, tela aí. Vocês deveriam, você que tá assistindo, você deveria conhecer as roupas da Upper Just pra treinar. Porque se você ainda não conhece, Não, esquece. isso é legal Esquece. também, porque a Upper Just, eles estão há muito tempo já. Na verdade, a Upper Just, ela praticamente nasceu no esporte. Né? Então, é uma marca que entende muito mesmo das nossas necessidades, né? De qualidade. Não é só uma roupa bonita, porque, poxa, roupa bonita qualquer um consegue fazer, né? É verdade. Agora, a gente tem que treinar e a roupa tem que ser funcional, né? Tem que ter um tecido que realmente tem uma durabilidade boa. Tudo isso conta muito. Ninguém quer comprar uma bermuda e no primeiro treino, né, já rasgar, já soltar, sei lá, o negócio encolhe. E a Upper Just, eu particularmente falando, eu sou embaixadora da marca há mais de 4 anos. Então, dificilmente alguém vai me ver. Acho que é impossível alguém me ver treinando. Tava Não até em precisa nem Paris. me perguntar. Ela em Paris de Fui Upper. lá fazer minha corridinha de Upper Just. Não, e o que é muito legal também, já que hoje a gente tá falando muito de futevôlei, é que a Upper, principalmente aí falando das mulheres, tem uns tops que são tipo de alto, porque você pega o futevôlei, é muito salto. Isso. A sustentação, né? Exato. Então tem que ter Precisa uma boa ter um material de sustentação. qualidade e que material de deixem as qualidade. meninas, as mulheres, confortáveis a praticar o esporte, né? Exatamente. Passem na Upper. Agora, eu tenho uma pergunta, porque antes de começar a gente conversou um pouquinho. E hoje em dia, a gente até falou, né? Não sei se eles estão divulgando mais isso, sempre foi algo muito comum. A gente tem visto muito atleta em depressão, né? Tanto atleta que ainda está atuando, quanto atleta aposentado. E você passou, né, por um período que foi de uma pós-lesão. Eu perguntei pra ela, tá, gente? Se a gente podia tocar nesse assunto. Ela falou que sim. E conta um pouquinho pra gente como foi, teve ganho de peso, né? Você falou que chegou a pesar aí mais de 100 quilos, né? Durante esse período. Como que foi isso e, principalmente, o que você
falaria para as pessoas que não somente pelo esporte, mas pessoas que estão passando por uma fase, né, de depressão, que nem sempre ela é decorrente do esporte, mas é decorrente de qualquer outro motivo na vida, né? Sim, importante de falar sobre isso. É o que eu falo, quanto mais quanto mais eu fico em evidência, mais eu quero trazer isso, porque eu acho muito importante que a gente fala a doença do século, né? A depressão é um assunto sério e eu tive de duas formas, né? Pela lesão no esporte e também tive por luto, né? Por perda de pessoas próximas, então também vivi a depressão do outro lado, de uma pessoa comum. Cara, eu passei por um processo aí em 2015, no auge da minha carreira. Eu tive minha primeira ruptura de ligamento, que foi onde eu tive, né, onde eu perdi a noção do que estava acontecendo na minha vida. Nunca tinha ficado mais de, sei lá, 3 meses sem treinar. E eu me vi ali 6 meses, com o joelho operado, não tinha feito a cirurgia certa, tive que refazer a cirurgia. Então eu passei por um processo de, tá bom, não tá, precisa voltar para a cirurgia. Tá bom, vamos, Libertadores. Não, precisa voltar para se fazer cirurgia. Então eu passei por processos aí psicológicos nessa questão da lesão que, né, assim como a gente falou aqui o tempo inteiro, eu fui atleta minha vida inteira, sou atleta minha vida inteira. E de repente me vi nessa situação, quando eu vi época de faculdade, e aí foi com Deus, né? Foi fundo. O ciclo negativo, ele é assim como o ciclo positivo, né? Eu chamo de ciclo positivo, né? A gente tem uma alimentação saudável, treino. O ciclo negativo, e aí pode ser vicioso tanto para bom quanto para ruim. Acho que tudo que tem excesso faz mal também. E o negativo, cara, é uma coisa que parece que é um caminho sem volta, né? Você vai se desmotivando, você já não quer mais ser tão sociável, você não quer mais... A gente já falou sobre isso num outro episódio. Você passa muito tempo da sua vida mesmo, né, num período dedicando a um pilar da sua vida que acaba sendo profissional, né? Imaginando você como atleta. E você passa lá horas e horas diariamente focado naquilo. Imagina o tamanho da frustração de você entender que você não vai poder ser bem-sucedida, conseguir ter as conquistas que você tá tanto tempo dedicando. Aquele pilar da vida. Frustrante, né, Rafa? Acho que é frustrante. A frustração, acho que é a palavra aí de quando você tá atrás de um sonho. E eu tava assistindo até o documentário do Vanderlei, lembra do maratonista brasileiro que puxaram ele? Sim. Tava assistindo o documentário dele, bem legal. E aí depois ele vai e é campeão olímpico, muito tipo, legal a sensacional, bem legal. E o cara não tinha onde treinar, ele corria no barro descalço, 40 quilômetros para ir nadar e voltava. Então assim, você vê que o cara quis fazer acontecer e fez. Mas voltando para a questão da lesão na questão da psicologia, que foi o que me pegou mais. Eu não tinha noção do que eu vivia na época. Hoje eu tenho noção. Então, eu acho que quando a gente está nesse quadro depressivo, a gente não tem noção do que a gente está vivendo. As pessoas olham para a gente e falam, mas você precisa ficar bem. Tá, mas como? Não tem uma resposta. E acho que essa é a luta. A gente fica procurando respostas. A falta de consciência mesmo. Né? E é difícil quando... É igual quando você tá num relacionamento tóxico, você não consegue ver. Todo mundo tá te falando, essa pessoa não te faz enxergar. bem. Aí quando você vai ver, você já tá, tipo... Eu vivi um relacionamento tóxico também, que foi o caso da minha ex-namorada também, que também teve um quadro depressivo e chegou a se suicidar. Então... Ela era atleta também? Não. Então eu vivi a depressão de algumas formas. Aí minha mãe também teve uma época que teve um quadro depressivo bem agudo. Vamos e lá. mesmo assim... E você identificou lá, você teve a consciência. Em algum momento, hoje você tá bem, né? A gente já trocou algumas coisas aqui, como que você é madura, assim, emocionalmente falando. E vamos lá, você chegou no fundo do poço, como é que você se tirou de lá? Você contou com a ajuda de outras pessoas? Sim, muito. Mas principalmente eu comecei a olhar pra mim, sabe? Tipo, acho que a gente fala muito de olhar pra gente, mas olha pra você, mas de uma forma assim supérflua, não de verdade. Sim. Então eu comecei... Na verdade, a gente muitas vezes pode até ter medo de se encarar, né? Exato, acho que é isso que fugir, né? É isso que a gente foge da gente. E quanto mais a gente foge, mais a gente se perde, né? A gente acaba indo, e quando você vai ver, não... Então acho que foi um insight que eu tive assim, tipo, de eu não quero mais isso pra mim. Foi exatamente isso, a frase da minha cabeça, foi eu não quero mais isso pra mim.
E aí eu decidi mudar as pequenas atitudes, né? Como alimentação, treino. E qual foi o papel do esporte nisso? Nessa cura? Nessa época, que foi a primeira que eu tive que foi no futebol em específico, foi justamente por isso, né? Eu não poder jogar. Então, puta, eu não podia fazer outra coisa, né? Na época eu jogava profissionalmente e você não faz outra coisa, Mas né, o papel Maurinho? do Só fica esporte ali, né? nessa sua vida é melhora. O É. esporte teve um papel nessa melhora. Não, com certeza. Se não Absurdo. fosse o esporte, ainda O assim, eu mais tava na louco época... disso é que o mesmo que te feriu te curou, né? Porque você isso. teve uma lesão que veio do esporte, mas foi o próprio esporte que te curou, né? Sempre o esporte me curou de tudo, O Gi. esporte cura, né? Eu posso falar de todas as dores que eu tive, tanto no esporte, na vida, foi o esporte que me salvou. Ele educa, porque você vê, né? Você passa por uma situação muito ruim que veio do esporte, que foi uma lesão, e aí você acha que tá tudo perdido, mas ele mesmo vem e te ensina que não. Exato. Eu posso te ferir, mas eu posso te curar também, né? Exato. E isso a gente leva para outras áreas da vida, né? Que você Com aprende muito certeza, com isso, porque né? antes da Paula atleta tem a Paula ser humano. É. Se não tem a Paula ser humano, não tem a Paula atleta. Então, eu falo que se a gente não tá bem com a gente, com a nossa família, não adianta nada entrar na quadra que eu não vou performar o que eu deveria, o que eu queria e o que eu treino para. Então é um conjunto de informações aí que... Mas, assim, hoje eu olhando para trás e vendo tudo que aconteceu, e olhando, se eu pudesse encontrar com alguém que precisasse de, né, uma palavra, cara, cada um tem sua história, cada um reage de uma forma. Acho que nosso maior erro é comparação entre as pessoas. As pessoas são diferentes, as pessoas reagem diferente a situações iguais. Então, a única coisa que eu falo é procurem ajuda. Ah, Paula, a ajuda vai ser onde? No esporte? Pode ser. Ah, Paula, mas a ajuda vai ser onde? Eu começo pela terapia? Pode ser. Tudo que te faça sentir melhor, mesmo que em 1 hora, já é alguma coisa. Porque a pessoa que tá depressiva, tudo que tá ao redor dela se torna triste. Tudo. Se ela for fazer um treino, ela não vai conseguir nem fazer o treino. Ver o copo meio vazio, né? Nunca vê, exato. É sempre pra menos, né, Rafa? Não existe colorido, né? Exato. E eu acho importante falar isso, porque às vezes muitas pessoas não querem falar, muitas pessoas têm vergonha de falar, mas é uma coisa real, é uma coisa que muitas pessoas têm, são coisas que de fato acontecem. E eu acho que o que você falou resume muito. Não precisa ter vergonha de procurar ajuda. Eu acho que a ajuda é fundamental. E com essa ajuda, eu acho que o caminho para você ir tentando sair disso, que nunca tive, mas eu sei o quanto é difícil, tenho pessoas próximas que já passaram por isso. Eu acredito que o passo a passo disso é cada vez se conhecer mais. Porque à medida que você vai se conhecendo ou entende o porquê ou o que está acontecendo, que é difícil, que às vezes você não consegue ver, você vai tentando se mexer para que isso aconteça. E passar por lesões, diversas lesões, passar por problemas pessoais, particulares, são coisas muito pesadas. Hoje a Paula se conhece? Hoje você se conhece? Muito. Hoje eu perdi, acho que minha identidade no tempo que tudo aconteceu aí, pandemia, enfim, foram perdas próximas, né, Maurinho? Mudança de esporte, então eu tava numa mudança cabulosa, assim, em todos os sentidos. Mas, cara, hoje eu olho pra trás e falo, puta. E eu ainda bem que eu passei por tudo. Hoje eu agradeço muito. Eu tenho 30 anos. Você aprende, né? E eu me vejo uma pessoa de 60 anos, de tudo que eu já passei na vida. Claro que a gente não escolhe o que a gente vai passar. Se eu pudesse escolher, né, seria só flores, mas talvez não teria o apreço que tem hoje. Então, hoje, um 3º lugar num campeonato a nível nacional, que foi o que aconteceu esse mês aí, para mim foi uma vitória. Por tudo que já percorri nessa trajetória, tanto no esporte como na vida. Então, eu diria que hoje a Paula, ela é muito grata por tudo que eu já passei. Isso eu acho engraçado assim de pensar como a gente tem uma conexão legal, que a gente pensa muito parecido, o Rafa também. E eu acho que são essas coisas que fazem com que a gente esteja aqui agora nesse momento, porque a gente passa por tanta coisa e às vezes no momento que acontece a gente só consegue olhar pro lado ruim. Eu tive uma lesão séria também quando eu tava num auge legal jogando futebol, só que eu tava muito firme assim na religião, com Deus, sou católico, mas tava muito firme na época, e eu lembro que foi um momento muito difícil, mas eu não consegui reclamar. E eu acredito que tudo na nossa vida, se a gente tentar tirar as coisas boas,
a gente cresce muito mais rápido. Muito. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente cresce muito mais rápido. Então você pega o tanto de dificuldade que ela passou. E é engraçado, porque o que ela fala hoje é exatamente o que eu penso. Ela, assim, é claro que se for escolher, você não escolhe. Mas tudo que ela passou é o que ela é hoje. Se ela não passasse, ela não seria desse jeito, talvez. Sim. E o que eu passei, talvez... muita gente fala, pô, Maurinho, você jogava muito, você poderia ter virado. Mas se eu virasse, talvez eu não estaria aqui hoje, eu não estaria passando uma mensagem que a gente precisa estar passando. Precisa tá passando. Então, né? assim, a gente não tem que reclamar e tirar sempre o bom proveito das coisas, porque é o que molda e o que faz a gente ser hoje, né? É, por mais que seja difícil na hora que a gente tá passando acreditar nisso, mas quando você passa, e aí você passa de novo, a gente pensa assim, poxa, eu não vejo a hora de agradecer pelas porradas que eu tô levando, porque essa hora vai chegar. Sim. Você vai agradecer por essas porradas. Com Que nem você tá certeza. agradecendo agora. Eu sou grata. E olha o tanto de coisa que aconteceu. E você é grata por tudo que aconteceu. Porque é isso. Isso moldou a pessoa que você é hoje, né? Com que tá aí, ó, tá certeza. dando uma lição pra gente. A gente Aham. tá aprendendo muito com você. Nada é por É acaso, um né? mindset totalmente diferenciado. A cabeça dela Tá, Pô, foi o que eu falei no começo. É um prazer estar aqui e poder falar, porque acho que quanto mais pessoas a gente consegue. E a gente não tá aqui pra falar mentira, pra contar história linda e nem história de amor. Não, A você gente tá aqui pra contar a falar. sua história. Exatamente. São, como eu falei, são pessoas diferentes, mas em algum momento alguém se conecta com alguma parte da sua história e fala, porra, ela conseguiu, ele conseguiu. Eu também posso. Se a partir daí ela conseguiu, eu consigo também. Então, pode ser que se uma pessoa tirar alguma coisa do que a gente está conversando aqui, porra, a gente já. Agora Você passa uma imagina, mensagem que entendeu? vai colaborar bastante pra vida dela. Exatamente. Assim como eu vou treinar e ouço outros podcasts de mensagem de coisas que eu gosto, podcast sobre religião, podcast sobre educação física. Alguém tem alguma E eu vou mensagem. indo, sobre superação, sobre motivação, e a gente vai indo e vai se identificando com a nossa trajetória, né, eu tive uma Rafa? reflexão recente. Como que a vida adulta, ela é solitária, né? Você tem pouco com quem compartilhar lá o dia a dia das coisas difíceis que você está enfrentando. Hoje, a gente corre muito, a gente está numa era que é fazendo uma coisa já pensando na próxima. Isso atrapalha um pouco você parar e falar, pô, eu preciso de ajuda em relação a isso, eu vou procurar um profissional, ou eu vou parar no meio do meu dia, parar o que eu tô fazendo e vou orar, vou pedir a resposta para Deus. Ainda mais aqui em São Paulo, né, Rafa? Ainda mais aqui em São Aqui em São Paulo é tudo muito dinâmico, né? Então, se a gente não se organiza, foi onde eu falei lá, você perguntou como que era a minha rotina, como que se eu não me organizar no domingo, já foi. A semana vai ser atropelada uma coisa na outra e... Quando você vê, já acabou uma semana, você já tá na outra. Imagina se você tá pensando em você. E tem coisas que uma hora ou outra você vai ter que parar pra fazer, né? Você pode não querer parar agora pra pedir ajuda pra alguém, mas uma hora isso vai acontecer. Vai ser cobrado por Vai isso. ser cobrado, não vai ter. Vai chegar uma hora que você vai admitir que não dá mais sozinho. Eu vou ter que pedir ajuda de alguém. Vai chegar uma hora que você fala, eu não posso mais ficar sem orar. Eu vou ter que pedir, né? Desculpa. Chega uma hora. Pode continuar, né? Então acho que chega uma hora que você vai ter que se apegar a isso, né? Com certeza. Como você falou, acho que a religião provavelmente também foi um amuleto, digamos assim, que você com certeza usou nesse momento, Minha né? família foi o principal. Família. Eu não falei aqui, mas eu sou muito apegada à minha família. Minhas irmãs, minha mãe, meu pai, sou canceriana. Então, Ai, ela é fofinha. uma mistura de fofinha com ogra, mentira. Mas sou muito apegada às minhas irmãs, aos meus pais. Sempre que dá, eu tô... Uma coisa também que me fez decidir parar de jogar futebol foi poder estar mais próximo da minha família. Sim. Então, eu sempre tive viajando. No meu aniversário de 15 anos, eu tava nos Jogos Regionais lá em Santo André. Tipo, nunca tive uma festa, nunca... Então, foram coisas que também somatizaram me ajudaram nessa soma aí de... Contribuiu, né? Contribuiu demais pra eu decidir, tipo, tá bom, né? Viaja muito, todo final de semana, pegava 8, 10 voos por semana, cara. Tipo, tinha vez que era absurdo. Oh, meu Deus do céu. Dá uma figurada. E aquela coisa, né? Não era valorizada como é hoje, então... Sim. Mas a minha família foi, assim, em tudo. Nas minhas cirurgias, em todos os processos que eu passei de luto. Puta, sempre que eu fui operar, alguém da minha família lá ficava comigo.
Eles se revezavam entre eles, assim, eu não tenho que falar, minha Isso faz toda família a diferença. toda, Esse não, suporte, desde né? sempre, desde minha mãe me levou na ginástica, eu morava em Osasco e fazia ginástica em Pinheiros, todos os dias eu ia, treinava de 1h30 às 7h30, mais ou menos, ela me levava de volta, outro dia acordava, ia pra escola, ela me levava, assim, a vida inteira fazendo isso pra mim e pra minhas irmãs. Uma fazia Isso inglês, faz outra toda a fazia diferença. hipismo, outra jogava futebol, então assim, pô, se eu falar que minha mãe não foi minha incentivadora Nossa, principal, é master. mentira, né? Com certeza. Então eu vejo, por isso que eu vejo a importância da mãe, né, no desenvolvimento da criança, tanto no esporte como, né, como ser humano, Na vida. na vida, exato. E no esporte, né, Maurinho? Não, sensacional. Eu tenho uma boa aqui pra ela. Ele Vamos tá, lá. pera, rapidinho, ele tava meia hora, ele pesquisou no Google, ele perguntou pro nosso essa aqui é produtor, e agora ele vai soltar, mano. Agora vem. Manda a bomba. Vamos lá. Você falou muito de alunos iniciantes, a gente falou muito de mudar a vida das pessoas ou não. E eu queria que você falasse um pouco, já que você tem uma história de superação e tudo, já que você tem um alto rendimento. Existem pessoas que procuram futevôlei como um novo esporte e tudo, e são muito boas em qualquer outra coisa que elas fazem. Ou ela é uma excelente música, ela é uma excelente qualquer coisa na vida que ela faz. E ela vai procurar o futevôlei, que é um esporte complexo, é um esporte que é difícil, exige concentração, e ele tem muita dificuldade em crescer. Porque, como a gente falou, cada um tem o seu tempo de aprendizado. Cada um vai levar um tempo. Tem gente que pode conseguir em 2 aulas, tem gente que pode conseguir em 1 ano. Todo mundo consegue, porque é um esporte de repetição. Como é que você faz no dia a dia para ir com o seu jeitinho fofo, falando para essa pessoa que é muito boa em outra coisa, que o desenvolvimento dela no futevôlei tem um tempo diferente. Não adianta ela ser muito boa em outra coisa. No futevôlei, o processo dela é diferente. Porque é um esporte novo, é uma coisa nova. É por isso que eu falo que é importante a formação do professor de futevôlei em educação física, porque eu acho que quanto mais, né, a gente trouxer de forma didática a construção do jogo para um aluno, a gente tenta facilitar o processo. É o que eu sempre falo. O jogo é complexo. Se a gente for parar para falar que o nível de complexidade é muito alto, e o nosso papel tenta deixar o menos complexo para facilitar esse ensino-aprendizagem. Então, não é fácil, porque é aquilo que é uma linha tênue que você falou, entre frustração e motivação. Exato, vai ser o esporte da minha vida, ou puta merda, eu não consigo fazer isso, vou parar. Então eu acho que, né, uma forma que eu trabalho muito é adaptando tudo. Então, tipo assim, é fazer a pessoa se sentir importante, né? E importante, né? exato. Você Não dá deixa funções de para ser pessoa. uma técnica de liderança, de você estar liderando aquele aluno em aula. Eu uso bastante isso mais pro lado empreendedorismo, né? Sim. Você precisa saber o momento certo de bater, o momento certo de fazer o carinho. Exato. E você vai conhecendo a pessoa, né? Tem esse feeling, né, Rafa? Usando isso, né? Tem que ter esse feeling, né? Acho que na vida é assim também, né? Uma hora sua mãe bate, uma hora ela vem te dar um doce. E no esporte, eu acho que para quem quer aprender de verdade, que aí é outra questão também, tem muita gente que quer ir lá só perder uma caloria, tá tudo bem. Acho que todos os objetivos alinhados, fica tudo bem para todo mundo. O cara também tá lá para aprender. Então, assim, sou ruim. Qual é o problema? Não tem problema. Eu já logo falo, com certeza você é melhor nisso do que eu sou. Até porque ele tá procurando uma aula pra aprender. Exatamente. Né? Com certeza você mexe melhor no computador do que eu. Com certeza. Com certeza. Então, assim, eu acho que o ser humano, ele é carente. Então, as pessoas são carentes. Elas vêm pra gente sempre carentes de alguma coisa. De atenção. Às vezes falta carinho de algum lado. Às vezes é a forma da pessoa mesmo. Ela gosta ou não gosta. Tá tudo bem ali, neutro. Então, acho que a gente ter esse feeling e mostrar para a pessoa se fazer importante mesmo. Eu acho que quem treina comigo, quem tá comigo, acho que todo mundo tem função. Eu gosto de treino, tá todo mundo pensando, todo mundo tendo função. Não tem a Paula, não. O treino é nosso. A gente tá fazendo o treino acontecer. E eu preciso de todo mundo porque o treino aconteça. E o que é engraçado é que num período muito curto, porque às vezes dentro de 1 hora, que é a primeira aula, você já tem que começar a entender, e eu acho que toda a sua vivência ajuda muito nisso, entender se você tem que falar mais leve, se ele quer mais motivação, se ele não precisa de motivação, ele precisa de outra coisa, porque é muito rápido isso, é 1 hora que às vezes você tem que absorver o estilo da pessoa e saber como motivar ela, trazer ela pra aula, Tem né? que ter um feeling muito grande, né? Muito Uma grande. sensibilidade, né? Delicadeza. Tem que ter. Por isso que é importante sempre, né?
que eu faço também, que é uma coisa que a gente precisa. Nós estamos lidando com seres humanos, né? Antes de qualquer pelo menos coisa. uma abordagem verbal ali, né? Tem Se uma tem pequena- alguma uma limitação, troca. exato. Às vezes, pô, a gente lida com um grupo de 10 pessoas. Nem todo mundo tá no mesmo humor. Às vezes o cara teve um dia péssimo no trabalho, brigou com a mulher, aí E a tá outra lá. chegou e quer dar Shark. Aí você faz, puta, e agora o que eu faço E às vezes na a pessoa aula? tá no dia mais feliz da vida dela e essas E pessoas tá na mesma estão turma. juntas. Também tem. Aí, no caso, geralmente eu tô nessa turma, treinando. Eu sou a quinta série. Total, agora sim, a gente já tá, né, caminhando aí pro fim. Se você pudesse deixar uma mensagem, né, que fosse atingir o maior número de pessoas, fosse chegar a lugares distantes, qual seria essa mensagem? Baseada em tudo que você viveu, porque não tem como a gente separar, né? A Paula Esporte, a Paula de casa, a esposa, vira tudo tudo uma coisa só. Você é a soma, né? De todas essas experiências. Então, baseado nisso, qual seria a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas? É difícil, Olha, Gi, né? é difícil. Eu queria trazer isso de uma forma mais sucinta possível. Mas uma coisa que eu descobri, a gente está sempre atrás de objetivos, de resultados, e a gente acaba esquecendo do mais simples, que é viver. Então, acho que viver é muito bom. Tipo, poder ter pessoas. Eu já vou chorar. Faltou esse Ai, eu momento, já tô me né? Aqui pode chorar, tá? Aqui, hein? Faltou esse momento. Tava demorando. Tá Foi- liberado. Acho que a gente fica tá sempre atrás de resultados, né? De necessidades, enfim. Pô, precisa de dinheiro, precisa disso, precisa daquilo, precisa de resultado, precisa de um patrocinador, blá, blá, blá. E a gente esquece, talvez, do simples. Tipo, de ter pessoas legais próximo, de, tipo, ter saúde para poder acordar e fazer o que gosta. Então, acho que o que eu posso dizer, meu, pode estar difícil, pode parecer clichê o que eu vou dizer, mas passa, né? Passa se a gente fizer, né? As nossas ações também condizem muito e precisam ser, né, positivas, mas, velho, viver é muito bom, poder viver atrás dos nossos sonhos, mesmo que às vezes eles estejam um pouco mais distantes, acho que é isso, viver. Acho que as pessoas que chegam na competição agora e acham a Paula durona depois desse episódio Não, aqui, esquece. isso Vou- vai cair Mas por quem me conhece, quem me terra. conhece mesmo, Gi, 50 centavos a mais já sabe que eu sou Já chorona, entende, né? que já... Não, que aprendizado, viu? De verdade, assim. Eu acho que ainda mais eu como mulher, né? E ver você no esporte, que é um esporte onde o masculino se destaca tanto. Eu sempre admirei muito vocês. E eu nunca tive o prazer de conhecer uma jogadora de futebol, assim, de perto, sabe? E o futebol é um esporte que eu gosto muito, sempre gostei muito. Então, eu vou até falar pro meu pai vai ficar super feliz. Meu pai, ele não teve, né, assim, homens, mas ele levava gente pra assistir futebol, porque ele ama futebol. E É teve o duas caso da minha mulheres. família, viu? Então ele pegava e levava mesmo. Eu morava do lado do Pacaembu, não tava nem aí. Qualquer jogo que tinha, ele colocava as duas e vamos Vambora. assistir. Ah. Eu tinha que assistir. Então eu gosto muito de futebol. E ter o prazer, né, de conhecer uma jogadora de futebol e com essa história ainda, foi gigante, assim. Muito legal mesmo, viu? Fiquei muito feliz com esse episódio. Que bom ter essa oportunidade. Agradecer a Paula aí por compartilhar a sua jornada. Tenho certeza que vai ajudar a moldar a jornada de outros vencedores, aí, futuros vencedores. Agradecer ao Maurinho, participação especial nesse episódio. Obrigado pela E presença. que participação, hein? Tamo junto. Eu gostaria de dizer pra Paula, eu já disse outras vezes que eu sou um super fã dela. Acho que ela é uma pessoa sensacional. Tive o prazer de bater bola, de treinar, de jogar junto algumas vezes com ela. E gosto muito da pessoa que é, da profissional, da carreira que teve, de toda essa... Acho que a gente é muito próximo. E é um prazer ter você aqui compartilhando um pouquinho da sua história, compartilhando com outras pessoas. Eu acho que a gente que está nesse papel de compartilhar, a gente já aprendeu muito e a gente quer só passar um pouquinho do que a gente sabe. E como ela falou, se a gente puder impactar uma pessoa que seja, já muda um pouquinho o dia da gente. Então, como é feliz ter você aqui com a gente. Gostaria de agradecer muito o convite e por ser a pessoa maravilhosa que você é. Pô, muito obrigada, Gi, Rafa, obrigada, Maurinho, obrigada, meu produtor, tamo junto. Obrigada demais pela recepção, pelo espaço, né? Acho que eu nunca parei para falar sobre isso, é muito louco, né? E até mais um insight, que é uma coisa que eu sempre quis palestrar. Então acho que eu tenho muita coisa para muito falar bacana, hein? para as pessoas. Como Deu eu falei, show hoje, hein? muitas funções, mas vai dar certo ainda quando Já eu prepara aposentar. essa palestra Exato. que você tá Muito pronta. obrigada de verdade pelo espaço de falar de coisas legais, de coisas sérias e pela oportunidade, né, de Nós que duas mulheres agradecemos, aqui, é, né, não, juntas, demais, hein? com dois super homens aqui também. Muito obrigada de Valeu, coração. pessoal. Mais um episódio da Cast.
Valeu! Curtam, comentem, compartilhem. E siga. E siga, não esquece. Até o próximo, galera. Boa. Dá um abraço. Olha,